Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Meus prezados ouvintes, com a nossa Bíblia Sagrada sendo citada no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 16, nós então estamos abrindo aqui com os nossos ouvintes a nossa programação, que tem como intuito meditar na palavra de Deus, palavra que traz conforto, consolo, refrigério para as nossas almas, para o nosso espírito, em um tempo, em uma era tão agitada, tão conturbada como esta. E nesta feita nós queremos falar um pouquinho sobre acontecimentos inesquecíveis, porque é isso que nos sugere aqui o texto que nós lemos no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 16. O profeta Malaquias disse que há um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que se lembram do seu nome. Quando falamos de memorial para aqueles que o temem, para aqueles que o respeitam, nós estamos falando de acontecimentos inesquecíveis. Um memorial é isso. É um acontecimento que, por mais que os anos, as décadas, os séculos passem, ninguém vai conseguir apagar aquele memorial, aquele acontecimento inesquecível. Aquilo ficará sempre na recordação, entra para a história. Se nós olharmos ao nosso derredor, nós vamos ver que em todos os setores da vida, da sociedade, acontecem momentos assim. Há memoriais. Na sociedade há coisas que não podem ser esquecidas. Na vida familiar, na vida espiritual, homem-Deus, há coisas que não podem serem esquecidas. Se nós olharmos o mundo em geral aí à nossa volta, ao nosso derredor, nós vamos ver que entre as nações também é assim. Existem muitos acontecimentos que entraram para a história. Não foram nunca, enquanto o mundo existir, a vida existir, aqui nessa terra nunca será esquecido. Então, com todos os seres humanos, individualmente, particularmente falando, é assim também. Nós temos alguns memoriais em nossas vidas, alguns acontecimentos inesquecíveis. Coisas inesquecíveis sucedem aos homens, coisas que entram para a nossa história e ninguém pode passar a borracha para poder apagar aquilo. Ninguém pode lançar aquilo no esquecimento. É impossível. Existem coisas que jamais serão esquecidas, coisas que foram escritas, coisas que são de grande impacto. Enquanto a nação, por exemplo, americana existir, os americanos nunca jamais esquecerão o 11 de setembro, aquele ataque, aquelas torres gêmeas. Aquilo foi algo que marcou, entrou para o memorial. Enquanto a América existir, enquanto os homens existir, eles lembrarão o dia em que as torres gêmeas foram alvo de ataques terroristas e milhares de pessoas morreram. Algumas tiveram seus corpos, seus restos mortais resgatados, encontrados. Outros até hoje não há nada, absolutamente nada deles foram encontrados. Um acontecimento inesquecível, trágico. Sim, trágico. Há coisas trágicas que muitas vezes nos acontecem
também, e que não tem como esquecer. E aquilo deveria servir como lição, como vigilância, como cuidado, para que não incorramos mais no mesmo erro, para que não tomemos mais o mesmo tombo. Então existe inúmeras e inúmeras situações que marcam. Enquanto existir os portugueses, os brasileiros, Pedro Alves Cabral jamais será esquecido. É um memorial, é um acontecimento inesquecível. Enquanto existir um brasileiro, nós sempre lembraremos da história da nossa independência. Enquanto houver história, enquanto houver escola, a princesa Isabel jamais será esquecida. É memorável, será sempre digno de lembrança o dia em que a lei da escravatura, a lei que colocaria fim à escravidão, seria aprovada. Ou seja, o dia em que o trabalho forçado, sem remuneração e ainda debaixo de sofrimentos, açoites, punições, tortura severa, esse é um dia inesquecível, jamais será apagado, riscado da história da humanidade. O Japão a mesma coisa, jamais esquecerá da bomba que foi lançada em Hiroshima, Nagasaki e Hiroshima. Aqueles lugares ficaram como memoriais, se tornou até mesmo lugar turístico ali. Aquelas pessoas irem, estudarem, conhecerem um pouco daquela triste e dolorosa história. Ficou aí na história. Se tornou um memorial, algo que foi erigido, está lá o lugar onde a bomba caiu. Trabalhado, foi feito algumas coisas ali para que pudesse receber os seus turistas, aqueles que desejassem conhecer um pouco mais da história daquele povo. Memorial. Memoriais ficam postos aqui nessa terra. Mas lembre-se disso, ouvinte. Assim como na terra há memoriais para que os homens não esqueçam, a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus nos céus para os justos. Aquele que aceita Cristo, aquele que confessa a cruz, aquele que está procurando, empenhando-se, esforçando para andar na contramão desse mundo, há um memorial. Não pense que ele passará desapercebido, cairá em esquecimento. Memorial é algo inesquecível. Assim como lá em Nagasaki, em Hiroshima, há memoriais daquela catástrofe, assim como nos Estados Unidos da América, há memoriais que lembram aquela Torre Gêmeas, assim como em Washington, no museu, há memoriais de Abraham Lincoln, quando morreu pelos escravos, morreu pelo seu povo, para que o seu povo pudesse ser livres, serem independentes. Também há um memorial diante de Deus, para aqueles que temem, para aqueles que respeitam a Deus. Deus ergue um memorial. Os justos não passarão desapercebidos diante dos olhos de Deus. Deus tem algo ali diante dele que o fará o tempo inteiro recordar, lembrar dos seus justos. Há um memorial ali para Sadraque, Mesaque e Abednego. Serão lembrados como os jovens que não se corromperam na Babilônia. Há um memorial para Daniel, que será lembrado como alguém que não se corrompeu naquela Babilônia. Ele foi à cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego a fornalha. Não negaram, não venderam a sua fé, não se corromperam. E você acha que isso passará desapercebido perante Deus? A Bíblia diz que Deus julgará a cada um segundo suas obras. Isto ergueu um monumento, um memorial para eles diante de Deus. Há um memorial nos céus para aqueles santos profetas, como Paulo perdeu o seu pescoço, mas terminou sua vida dizendo: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E desde agora Deus tem para mim uma coroa guardada, reservada para mim, e não somente para mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Memoriais. Há um memorial ali diante de Deus. Deus não esqueceu que Paulo perdeu a vida por amor a Cristo. João Batista perdeu a vida por amor à verdade, e a verdade muitas vezes corta, fere, dói,
como feriu a Jezabel e a Acabe quando Elias falou, como feriu a Herodes e a Filipa, sua mulher, quando João Batista falou. A verdade feriu os fariseus quando Jesus a proferiu, dizendo a eles que eles, com toda aquela religiosidade, com toda aquela hipocrisia pintada de piedade, eles eram filhos do diabo, disse o Senhor Jesus. Em São João 8, versículo 42 em diante, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Aquilo incomodou. E eles trabalharam no silêncio, na surdina, até condenar e levar Cristo à cruz, porque a mensagem, na verdade, a pregação de Jesus incomodou aquela elite religiosa, política daqueles dias que ele esteve passando sobre essa terra. Mas todos quanto fielmente aguardam e esperam em Deus, a Bíblia nos mostra que há um memorial no céu reservado para eles. Aqueles santos das eras passadas que morreram queimados nas fogueiras, nas arenas, só porque eram cristãos, só porque criam em Jesus Cristo como Deus, só porque aceitaram a vida santa, piedosa, a vida limpa, que é totalmente o oposto de uma vida vazia e sem Deus, só porque aceitaram a Bíblia, a palavra de Deus, como a bússola, como guia, como a direção de suas vidas. Eles foram perseguidos, torturados, queimados, tidos como hereges. Mas há um memorial no céu. Eles não foram esquecidos. Quase 2000 anos se passaram em que os cristãos foram torturados, queimados, tratados como escória da sociedade. Mas diante de Deus há um memorial para aqueles cristãos. A Bíblia nos diz que há um memorial diante de Deus para aqueles que o temem. Você não é esquecido perante Deus quando você mantém a fidelidade com Ele. Você e eu não somos esquecidos diante de Deus quando aceitamos a sua palavra, independente do quanto tenhamos que sofrer. É digno de lembrança aqueles que se entregam de corpo, alma e espírito para Deus, independente de quão controverso esteja este mundo, de quão está invertidos os valores dessa sociedade louca. É digno de lembrança diante de Deus aqueles que aceitam a Cristo quando há tantos deuses, aceitam a Cristo quando há tantos caminhos. Há um memorial para aqueles que recebem a Cristo como sendo o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho. E para esses que entram neste caminho estreito, apertado, Mateus 7, versículo 14, há um memorial. Não serão esquecidos. O tempo pode passar, mas jamais será esquecido. Memorial. Assim como o Japão construiu um memorial, jamais esquecerá das suas raízes, do seu passado, do quanto os seus ancestrais tanto sofreram quando aquela nação foi atacada. Deus também nunca se esquecerá do sofrimento do seu povo. A história, meu amado ouvinte, não pense que ela parou de ser escrita. Ela está sendo escrita mais uma vez. O que não está sendo impresso em papéis, o que não está sendo registrado em imagens, em vídeos, o que não está sendo registrado aqui, com certeza está entrando para a galeria das recordações de Deus. Deus está com seus olhos aí, aguardando, anotando tudo para dar a cada um segundo as suas obras. Está entrando para as páginas da recordação. Eu estava lendo a história da igreja, vendo quantos cristãos padeceram e sofreram, e isto me veio forte no meu coração. Não foram esquecidos perante Deus. Há um memorial. Eles estão ali debaixo do altar e clamando. Apocalipse 6, clamando. Eles estão ali rogando a Deus: até quando tu não julgas o nosso sangue? Almas debaixo do altar clamando. Apocalipse capítulo 6, eles clamavam debaixo do altar. Isto é o quê? Isto é um memorial. Deus não se esqueceu deles. E eles estão lá: até quando, ó justo juiz, não julgas tu
a nossa causa, o nosso sangue? Até quando? Ele não se esquece dos seus filhos. Ele não se esquece tanto das boas quanto das más obras. É como Judas Iscariote, entrou para a história, marcou, fez história. Há um memorial também, vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Como você quererá ser lembrado diante de Deus? Como um Judas que vendeu a Cristo por 30 moedas de pratas? Como o faraó que escravizou o povo de Deus? Olha, a gente nessa terra que será lembrado um dia diante de Deus como alguém que fez leis para oprimir o povo de Deus. Há agentes, há figuras políticas, religiosas, eclesiásticas, que serão lembrados como faraós, opressores de Israel. Serão lembrados como Judas, aqueles que um dia ouviram o evangelho, conheceram a Deus e ainda assim conseguiram vendê-lo por um cargo. Judas por 30 moedas de pratas. Mas muitos o vendem por um cargo, o vendem por um salário melhor, o vendem por uma posição política, o vendem por status, por fama, por popularidade. Como você quererá ser lembrado diante de Deus? Pilatos vai ser lembrado como alguém que disse que podia livrar a Jesus, mas não livrou. Tentou lavar as mãos na inocência, mas não conseguiu. Pilatos, Barrabás entraram para a história também. Há um memorial que depõe contra eles. Assim como há memoriais que depõem contra Hitler, 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler. Judeus, negros, deficientes, homossexuais e tantos outros que foram assassinados por Hitler. E eles se consideravam uma raça superior. Há um memorial. Um dia haverá um juízo do trono branco. E mesmo Hitler, e mesmo Stalin, e mesmo Mussolini, e mesmo os terríveis ditadores culpados de massacre em massas, genocidas, eles terão que olhar a Deus nos olhos e serão julgados por Deus, porque há um memorial dos seus atos aqui nessa terra. Meu amigo, estou pregando para você nessa hora. Como você quererá ser lembrado naquele dia? Como um Judas que vendeu a Jesus? Ou como um Pedro que o aceitou como seu único salvador? Como um Pilatos que tentou lavar as suas mãos, mas foi condenado? Ou como uma Madalena que não saía dos pés de Jesus? Como que você quererá ser lembrado naqueles dias? Como alguém que gritou, crucifica-o, crucifica-o? Ou como alguém que disse, Jesus, tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor, perdoa-me os meus pecados, pois não sou digno de olhar ao alto, perdoa-me, Senhor, tem compaixão de mim. Lucas capítulo 18. Quererás tu ser lembrado como alguém que o rejeitou? Ou como alguém que o aceitou, se humilhou, chorou aos seus pés? Acontecimentos inesquecíveis, feitos inesquecíveis, pessoas inesquecíveis. Elias nunca será esquecido, porque ele pregou contra o sistema político e religioso desviado da palavra, que era Acabe o rei e Jezabel a idólatra. Ele nunca será esquecido, lembrado como um profeta audaz, corajoso, cheio de autoridade, mas autoridade, comissão, vinda do Senhor Deus. Não será esquecido, tanto que não será esquecido que Deus chamou Eliseu de Elias, porque Eliseu teria a mesma coragem de Elias. Deus chamou João Batista de Elias, porque João Batista teria a mesma unção, a mesma ousadia, a mesma coragem de Elias. Deus chamou o mensageiro enviado a essa era, o ministério que veio chamar uma igreja para ser arrebatada, de Elias, porque também teve a mesma coragem de condenar o mundo, o sistema, pela pregação da palavra e chamar um povo para andar na contramão desse mundo desviado, vazio de Deus. Fala-se muito de Deus, mas pouco tem Deus no coração, salgando a vida, dando luz à vida, transformando a vida. Ministérios inesquecíveis, acontecimentos inesquecíveis, memoriais. Elias foi um memorial. E após o arrebatamento ele estará pregando em Israel por 3 anos e meio, diz a Bíblia Sagrada. 1260 dias, o homem que parou os céus para não chover 3 anos e meio,
estará em Israel, parando os céus para não chover mais 3 anos e meio, período de grande tribulação. Memorial, memoriais de Deus. Aquela mulher no poço, chamada samaritana, a mulher do poço de Jacó, jamais será esquecida, como aquela mulher que, quando teve a sua primeira oportunidade de aceitar a Jesus, ela não pensou 2 vezes, ela o aceitou imediatamente. Assim que a palavra denunciou o seu erro, mostrou a sua vida pecaminosa, ela logo aceitou, ela logo pediu para beber das águas que produz vida eterna. Maria Madalena será lembrada, memorial. No primeiro encontro com Jesus, logo Jesus a transformou, não a apedrejou, mas mudou o coração, a conduta, a vida dela. Ela nunca mais abandonou a Cristo. Memoriais. Abraão, memorial de homem que não duvidou de Deus, ainda que tudo estava indo de mal a pior, ainda que aquilo que Deus havia prometido a ele parecia impossível, ainda assim, meus amados ouvintes, ele não negou a Deus, ficou como memorial, foi até chamado de pai. Abraão, pai da fé, exemplo de fé. Isaac, memorial de amor. Jacó, memorial de graça. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, memorial de pureza, fidelidade na Babilônia. Não se contaminaram com o manjar da Babilônia. Daniel, capítulo 1 e capítulo 2. João, memorial de paciência, e tantos outros memoriais dentro da Bíblia Sagrada. Lembrados pela boa obra, a boa atitude que tiveram, pela sua fé em Deus, pelo posicionamento que tiveram, pela fé que eles exerceram. Momentos, vidas inesquecíveis que ficaram para figura, ficaram para exemplo nosso, disse o apóstolo São Paulo. Estes são alguns dos memoriais de Deus. Que memorial será você? Hitler, que negou a Cristo? Ou será um memorial como aquele publicano que disse: tenha misericórdia de mim, um pobre pecador? Que memorial será você? Judas, que vendeu a Cristo por 30 moedas de pratas? Aquele ladrão à esquerda que o desafiava e dizia: covarde, desce da cruz, salvou os outros e não salva a ti mesmo? Desce da cruz e creremos em ti. Você será lembrado como o que desafiou a Deus? Ou como aquele que disse: Senhor, lembra-te de mim, não esqueças de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Oh, meu amigo, eu quero ser lembrado nos céus como um pecador que se escondeu debaixo da cruz, debaixo do sangue. Quero ser lembrado no céu como alguém que está olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Quero ser lembrado como alguém que hoje está confiando inteiramente somente em Deus, a única esperança nossa. Meus amados ouvintes, não se esqueça disso. Há um memorial no céu diante de Deus. Deus não se esquece de absolutamente nada. Lembre-se disto. Um dia tu terás que comparecer diante de Deus para dar conta das palavras que falastes, da vida que viveu. Um dia terás que comparecer diante de Deus para responder pelas tuas palavras de blasfêmia, para responder pela tua ingratidão por tudo que Deus já fez em tua vida e não reconhecestes, não se inclinastes perante Ele. Um dia tu terás que ir diante de Deus para se apresentar, ou como alguém que amou o nome de Jesus, o aceitou, foi batizado em nome de Jesus Cristo e buscou a sua graça, o seu Espírito, e respeitar e viver a sua palavra, ou como aqueles que destemidamente pisam na Bíblia, diz respeito à figura santa e imaculada de Jesus, diminuindo as mais baixas criaturas, reduzindo a absolutamente nada. Em nome santo de Jesus, a pessoa santa de Jesus, na vida e nos lábios de muitos hoje, tem sido profanado. Mas não seja lembrado como um profanador, mas como um santo de Deus. Não seja lembrado como uma profanadora, mas seja lembrada como uma Madalena que se arrependeu, uma samaritana que se converteu, um Zaqueu, um Pedro, um publicano que teve a sua vida transformada. Seja lembrado no céu
como alguém que aceitou a Cristo. A Bíblia diz: aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante do meu Pai, me envergonharei dele, será um memorial de vergonha. Mas o que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do meu Pai, memorial eterno, será lembrado com dignidade. Aceite a Cristo, este é o único caminho. Que Deus te abençoe. Minha oração agora é: Senhor Deus, vá de encontro a essa alma, cura este homem, cura essa mulher, salva este ouvinte que agora está orando comigo no final desse programa, Pai. Que ele seja lembrado no céu como um pecador, sim, mas um pecador que aceitou o teu sangue, o teu nome e a tua palavra, que pode libertar, que pode transformar. Ajuda, Senhor, cada coração aonde a tua palavra tem batido, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a minha palavra, disse o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sejas tu uma bênção. Construa um memorial de glória, de honra, eterno, que não ruirá. Em nome de Jesus Cristo. Amém.